Boa noite. Boa noite. Boa noite. Confissame. Glória a Deus. Vamos dar início à nossa reunião essa noite, nosso serviço de adoração ao Senhor. E gostaria de começar falando uma coisa que me chamou a atenção. Se quiserem ficar em pé, podem ficar em pé, mas eu gostaria de dizer uma frase que eu ouvi que me chamou a atenção. Não sei se vocês lembram aí que o pessoal falava muito na época aí da pandemia que muita gente tinha pego a doença e era assintomático. Sabe quando uma pessoa pega a doença do Covid e fica assintomático? Né? Aí eu vi alguém falando assim: existem muitos crentes que são assintomáticos. Tem muito crente que é assintomático. Você olha para ele e não vê que ele é crente. Eu ouvi aquela frase e eu gostei demais dessa frase aí. E aí eu, meditando a palavra esses dias de madrugada diante do Senhor, eu vi o chamado dos 12. Eu gostaria de ler para vocês aqui Marcos capítulo 3, do versículo 13 até o 21. Eu vou ler rapidinho aqui. Eu queria que vocês prestassem bem atenção, especialmente no final desse texto, porque é maravilhoso. E diz assim: Jesus subiu a um monte e convocou para si aqueles a quem ele queria. E eles foram para junto dele. E escolheu 12, qualificando-os como apóstolos para que convivessem com ele e os pudessem enviar a proclamar, e tivessem autoridade para expelir ou expulsar demônios. Ele constituiu, pois, os 12. Aí aqui 16, 17, 18 narra os nomes desses 12 e termina dizendo ainda no 19, além dos 11, e Judas Iscariotes que o traiu. Interessante, né? Ele escolhe um que vai traí-lo, e esse um também tinha autoridade para expulsar demônio, curou muita gente e no final acabou ainda traindo a Jesus. Ou seja, manifestar poder nem sempre é sinal de que é um crente sintomático, né? De que é uma pessoa sincera e verdadeira. A verdade da manifestação do poder está no fruto do Espírito dentro do nosso coração, na nossa vida. A Bíblia diz que pelo fruto se conhece a árvore, amém? Mas olha só curioso aqui, então, disse: foi então Jesus para casa, e uma vez mais grande multidão se apinhou, de tal maneira que ele e os seus discípulos não tinham tempo nem para comer. Não tinha tempo nem para comer pão, diz ali, nem para almoçar não tinha tempo, de tanta gente que eles tinham que atender, curar e expulsar demônios. Quando os familiares de Jesus tomaram conhecimento do que estava acontecendo, ficaram atônitos e foram lá para forçá-lo a voltar, pois diziam consigo mesmo, presta atenção nessa frase: ele perdeu o juízo. Amém? Ok? Então, irmãos, olha o que falaram de Jesus. Ele perdeu o juízo. Ele está, em outras palavras, ele está fora da casinha. Irmãos, quando a gente quer seguir a Jesus, no mínimo a gente vai ouvir essas coisas e temos que estar preparados para isso. Amém? E servir ao Senhor com alegria. Por isso estamos aqui. Por isso não tenha medo de dar o teu glória a Deus, de dar o teu aleluia, de orar em línguas nessa reunião. Não tenha medo do que o outro vai pensar de você, porque Jesus não estava nem aí. Ele fez a vontade do Pai. Amém? Glória a Deus. Adore com todo o teu coração. Cante, grite, sinta-se livre e se expresse na presença de Deus. Amém? Não seja um crente assintomático. Seja um crente daqueles que vão dizer: esse cara está louco, esse cara perdeu o juízo. Porque assim nós vamos glorificar o nosso Deus com toda certeza, como Jesus o fez. Amém? Vamos adorar. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe, irmãos, eu preciso falar uma palavra.
Desde sexta-feira à noite, lá na casa, Deus colocou no meu coração que eu deveria falar. E é uma palavra, talvez Ele falou para mim, com certeza falou para mim, mas eu sempre penso que quando Deus fala com a gente, Ele também quer falar com a igreja, porque nós somos um só corpo. O que meu irmão sente, eu sinto, o que eu sinto, ele sente. O que eu luto, ele luta também. Então, eu quero com muito amor no meu coração falar para vocês, me levem a mal, mas nós estamos aqui como adoradores para animar você, não, nem para agradar você, mas nós queremos, porque muitas vezes a gente diz, vamos animar o povo. Nós não temos esse poder, quem tem esse poder é só a cheia, a Maria, só o Espírito Santo. E nós estamos aqui para agradar ao Rei. Ah, como nós queremos que Ele se agrade de nós. Como nós queremos que Ele se agrade de nossas atitudes, da nossa vida, do nosso coração. E quando nós erramos no nosso dia a dia, então, irmãos, nós não podemos chegar aqui de qualquer forma e adorar. Ele me fala em arrependimento. Muitas vezes a minha vida foi por caminhos aqui dentro de mim. Aqui fora a expressão, a aparência, está tudo certo. Mas aqui dentro de mim, a minha vida se desviava. Não que eu estava fazendo coisas, mas com pensamentos, com coisas, né? E como que eu sempre voltei ao caminho? Como que eu sempre consegui, para mim pelo menos, alinhar novamente a minha vida com arrependimento? Eu sinto que muitas de nós, muitas vezes, chegamos aqui e hoje nem sequer falamos com Deus, nem sequer lemos a palavra. Não estou julgando você, não estou falando isso por falar. Mas se nós queremos algo de Deus, se nós queremos entregar algo para Ele, se nós queremos receber algo dEle nessa noite, nós temos que começar com o nosso arrependimento. Eu oro, nós no louvor, e assim como os pastores, nós somos somente uma voz aqui. Não fazemos nada, nós somos só um instrumento, uma voz. Digo, Deus fala, que nós falamos, que nós cantamos, é isso que nós queremos, Senhor. E nós queremos ser usados como voz profética dentro dessa igreja. Nós muitas vezes oramos, Deus faz um mover, Deus, Deus, isso. Mas se não houver arrependimento em nosso coração, eu digo isso começando por mim, se não houver arrependimento, o que você vai entregar para Deus? Quando eu falei lá mal do irmão, quando o irmão, muitas vezes a gente diz, o fulano lá fez isso, fez aquilo, ou não é nem da igreja, a gente comenta, a gente julga, às vezes você nem fala, você só pensa. Isso é só um exemplo. Me desculpe estar falando agora do louvor, mas eu tinha que falar essa palavra, porque nós precisamos de arrependimento. Então olha agora, irmão, aí com você, quem precisa sabe, Senhor, nós nos arrependemos dos nossos caminhos maus, Senhor. Senhor, muitas vezes fazemos aquilo que desagrada o teu coração, então nos perdoa. Nós fazemos com atos, com palavras, com pensamentos, me perdoa, Senhor. Dá-me um coração contrito e arrependido, ao qual o Senhor não desprezará. Você entendeu? Ele não desprezará o coração arrependido e contrito na presença dele. Por isso nós queremos colocar o nosso coração como igreja, como único que somos aqui, Senhor, diante do Senhor. Perdoa-me, Senhor. Perdoa-me. O Senhor me conhece melhor do que eu mesmo. Então vem, Senhor, toca os nossos corações, toca aqui a nossa equipe de louvor, toca a tua igreja e enche-nos da tua presença. Queremos exaltar o Senhor e dizer, declarar que o Senhor é santo, que o Senhor é divino. Nós queremos fazer isso
com o coração puro, com o coração quebrantado e contrito em ti, relaxados. Começa a orar em línguas. Padre, relaxados. Sinta a liberdade do Espírito Santo. Sinta a liberdade. Ah, como é bom estar limpo, como é bom. Como é bom.
cante mais uma vez.
estão impedidos, porque o poço está esfriado. Você quer se liberar? Você quer se liberar? Venha aqui para frente. Venha aqui, Pai, Senhor. Eu quero me liberar na tua presença, Senhor. Malaquias 10. Eu sou o Senhor. 3:10, desculpa. Eu sou o Senhor, Todo-Poderoso. Ordeno que traga todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Ponham-me à prova e verão que eu abrirei as janelas dos céus e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Então, o que o Senhor está nos conduzindo nesse versículo, que Deus pede para nós provar, que para que Ele seja provado, coloca Ele em prova. E quem que vai ser beneficiado quando nós colocarmos Deus em prova? É Ele ou somos nós? Somos nós que vamos ser beneficiados. Quando Deus pede o Ele, nós seremos os beneficiados, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Mas Ele sabe que o nosso recurso soma com esforço. Porque quando você tem um recurso e você não oferta, você não traz o teu dízimo para a casa do Senhor, e fica em vão. Mas o esforço que você faz em tirar a tua oferta, em tirar o teu dízimo, ofertar na casa do Senhor. Então, juntando os dois, Ele vê, Ele prova o teu coração. Você está colocando na casa do Senhor aquilo que é de volta, que tu está devolvendo o que é dele. Então, com isso, quando o recurso você traz para a casa do Senhor, você não está
alimentando somente você, mas todos que frequentam essa casa, todos aqueles que estão aqui nessa casa são alimentados através da tua vida. Porque quando as bênçãos vêm sobre você, ele vem sobre toda a igreja, sobre toda a casa. O dízimo é o reflexo de quem tem compromisso na obra em que você foi plantado. Então, quando você está aqui, você tem que ser compromissado com a casa do Senhor. Não é simplesmente estar aqui. Na tua casa, se você não tiver o compromisso de pagar as tuas contas, a tua família vai perecer. Então, é a mesma coisa na casa do Senhor, quando você está devolvendo o que é dele. E quando há mantimento na tua casa ou na casa do Senhor, somos alimentados e abrimos espaço para mais pessoas ser abençoadas. Então, quando você abençoa, mais pessoas estão sendo abençoadas. Então, aquele que separou o seu dízimo, sua oferta, para a casa do Senhor, não é para homens, mas sim é para o Senhor, testando a tua fidelidade com Ele, o teu amor, trazendo o que é devido na casa do Senhor. Fica aí, pastor. Então podem trazer a oferta, o dízimo, aquilo que você tem separado. Glória a Deus. Antes de liberar as crianças, antes de liberar essa pessoa aqui, só um pouquinho, fiquem aí. Eu quero dizer, está muito alto, né? Ou tá bom? Tá bom? Eu quero dizer da alegria. Quando eu olhava para cá e vi as amadas sobrinhas, não é um nepotismo gospel, viu, gente? Eu me alegrei, eu tenho certeza que Alcinia primeiro devem estar com seus corações pulando cordas da alegria. Quando eu olhei para cá e vendo a Luana, que também está estreando nesses dias, mais o João, certamente o Kleber e a Irma se alegram por demais. E assim o Silvio, aqui com o carrom, a percussão improvisada, também temos abençoado muito. O Merari, certamente a Alice se alegra, porque já não canta só lá no quartinho, mas vem aqui adorar para o Senhor. Então, um aplauso ao Senhor por essas vidas. Sempre especial.
Hoje, semana passada, hoje, e tenho certeza que domingo que vem ainda será muito mais especial. Cada domingo eu tenho tido a impressão exata dos céus que eu estou no lugar da adoração. Não sentem assim. Essa semana nós começamos a fazer brotar algumas coisas que dão esperança, que dão alegria. Eu vim para esse culto tomado de alegria. E uma das coisas foi porque, antes de passar a palavra, antes de liberar vocês, foi que eu estava ontem, foi bem corrido essa semana, mas ontem eu estava em casa dando uma revisada naquilo que eu iria ministrar e lembrei da ID e comentei isso com ela quando ela foi lá para nós orarmos por ela antes do culto. Lembrei dela porque algumas nuances da palavra têm a ver com a situação que ela passou e ainda está passando. E de repente ele disse, fala comigo bem, eu estava no quarto, ela fala bem, a ideia vai vir aqui às 4h30 para nós orarmos por ela. Queridos, eu quero dizer assim, eu não seria tomado de surpresa se passado 5 dias depois do falecimento do seu esposo, ela estivesse aqui, porque eu tenho aprendido a conhecer a mulher que não só é corajosa, mas que não tem nos encorajado. E hoje, passado 12 dias do falecimento do seu esposo, ela está aqui para adorar o Senhor. Ela disse, pastor, eu falei, Aide, você vai para casa antes de ir para o culto? Ela falou, não, eu quero chegar antes. Então ela é dessas que quer experimentar o couvert, ela quer experimentar o antipasto, para depois receber tudo que o Senhor disponibiliza na mesa. Tá? Eu quero chamar ela aqui à frente e pedir para que as amadas que a conhecem melhor, vamos orar por ela mais uma vez. Nós já estivemos orando, mas é uma igreja tudo diferente, é tudo especial. E eu queria que nós orássemos por ela. Vem aqui as mulheres, eles vão ficar aqui porque eles vão cercar aqui também. Pode chegar aqui próximo. Estou ligado nos céus. Estou conectado. Vem aqui, mulheres, todas as mulheres vêm aqui. Queridos, todas as mulheres vêm aqui cercar essa mulher corajosa. E escute antes de nós começarmos a orar. À medida que você liberar uma oração sobre ela, eu rogo ao Papai dos Céus que você seja revestida, mulher, da mesma coragem para a sua vida e para a sua casa. Que todos da sua casa sejam revestidos da coragem que essa mulher tem demonstrado nesses dias. Levanta a sua voz e declare toda sorte de bênção sobre ela. Que ela seja encorajada nesses dias. Que nesse tempo de luto ela receba um revestimento novo. Que um tempo novo seja marcado na vida dessa mulher. Que essa cidade, todos quantos a conhecem, todos que convivem com ela, percebam a graça preciosa do Senhor e possam perceber entre aqueles que servem e aqueles que não servem ao Senhor. Que seja uma marca preciosa nos céus. Que os céus sejam marcados nessa noite com a manifestação de glória que o Senhor está trazendo nesses dias. Porquanto nós declaramos toda sorte de bênçãos sobre a vida da igreja, sobre o que ela ainda vai proporcionar na sua casa e na sua empresa. Tudo aquilo que ainda ela vai proporcionar de bênçãos e encorajamento na vida da sua filha e do seu filho e de todos os seus amigos e os amigos, aqueles que eram amigos do seu marido. Nós declaramos no nome de Jesus toda sorte de fortalecimento. Visita, Pai, nessa hora o Otávio. Visita, Senhor, nessa hora, Pai, a Gabriela. Visita, Pai, nessa hora todos os seus amigos, aqueles médicos do Hospital São Lucas. Pai, todos os demais amigos, Pai, Deus, que eram amigos do Giovanni, mas continuam amigos da igreja, Senhor. Nós declaramos o cuidado do Senhor. Abençoamos, Pai, Deus, os familiares do Giovanni mais uma vez, a sua mãe, seu irmão, a sua irmã. Abençoamos cada um daqueles que, Deus, prestam até hoje solidariedade, Senhor. Prestam até hoje, Pai, condolências. Prestam até hoje, Pai,
serva. Nós a abençoamos como igreja nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigado, queridos. No final, vocês dão um abraço bem gostoso, bem especial na igreja. Antes ainda de continuar, de chamar as criancinhas aqui, eu quero dizer para vocês, pais, escutem, pais. Aliás, eu pedi para que os pais que têm filhos de jovens e adolescentes fiquem em pé, por gentileza. Pais que têm filhos de jovens e adolescentes. Não vieram todos os que nós fizemos a reunião, mas eu quero dizer assim, uma palavra para cada um de vocês, uma palavra de bênção, de gratidão sobre a vida de vocês. Vocês têm sido parceiros com o reino de Deus. Os jovens estiveram aqui nesse final de semana e vão estar terça-feira. Por quê? Por causa dessa parceria, por causa desse entendimento que vocês tiveram. E o resto eu quero deixar aqui com a Rebeca, que vai falar. Boa noite. Rebeca é ele mesmo. A gente vai fazer um. Olha. Agora a gente veio de surpresa, então vai ser improvisado, né? Mas eu quero convidar. Muito para se acostumando. Eu quero convidar vocês, os adolescentes, os pais também, né? Porque ajuda muito o incentivo dos pais, sabe? A levar, a buscar. E também faz muito, sabe? Engajado na vida do filho. E é muito importante trazer também, que a gente vai fazer terça-feira e sábado, é uma célula. E daí algumas células serão separadas, os meninos, e algumas só as meninas, e outras serão juntas. E vai ser terça-feira, 7h30, essa terça, daí depois só no próximo sábado que a gente avisa. E a gente tem um grupo e tudo mais para conversar sobre isso. E é isso, é muito bom. Foi muito bom ontem que a gente fez, foi bem legal. A Olivia daqui? Não. Os pais até cresceram também, porque deixaram a Olivia até meia-noite. E a gente ficou até meia jogando. E nem viu o tempo passar. Então foi bem legal assim para ter relacionamento e conhecer outras pessoas que a gente não conhecia. E é bem importante assim, o apoio dos pais, sabe, para trazer, para buscar, sabe, estar disponível. Porque hoje é bem difícil para todo mundo, sabe? Para quem é jovem, uma inflação tão pelada, convite de qualquer outro lugar que não é a igreja. Então, às vezes, a última coisa que vai segurar a gente dentro da igreja ou a gente ter relacionamento com Deus é realmente os relacionamentos que a gente tem. Às vezes a gente está mal e as pessoas vão vir e vão trazer a gente pro lugar certo, sabe? Então, é bem importante, sabe, que é isso e não desistam dos filhos de vocês, aqueles que ainda não estão conosco, mas logo virou a gente. Amém. Eu pedi para ela falar antes, porque todos que estão no reino de Deus têm que ser polivalentes. Elas estão ajudando com o João e a Luana, que também estavam cantando aqui, estão ajudando com os jovens e adolescentes. E ela falou agora porque ela já vai ser recolhida lá para cuidar das crianças. Aliás, quero trazer as criancinhas. Já foram? Não? As duas? Venham aqui as criancinhas que hoje vieram ao culto para nós orarmos por vocês e declarar o cuidado do Senhor. Está aqui, sobre as células e o encontro de sábado. Queridos, estenda as mãos para cá. Vamos orar por essa abençoadinha. Essa abençoada aqui deu uma cabeçada no irmão dela, uma dentada na cabeça do irmão dela, mas já está boa, né? Glória a Deus. Estenda as mãos para cá, vamos orar por eles. Pai, nós queremos mais uma vez bendizer o teu nome, Pai, por cada uma dessas crianças, cada um desses amados, Senhor. Te rogar no nome de Jesus que o Senhor se revele a cada uma delas, Senhor. Pai, assim como o Senhor, Deus chamou os apóstolos, assim como o Senhor, Pai, chamou as crianças, dizendo que delas é o reino dos céus. Nós queremos te clamar que essa noite, Pai, os céus se abram sobre a vida delas, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. Aproveitando os
recados e avisos, nós queremos conhecer as pessoas que estão nos visitando. Aqui tem um casal, fiquem em pé para a igreja conhecer vocês, por gentileza. Isso, dá um aplauso ao Senhor pela vida deles. Quem está próximo, dá um abraço neles, eles sejam bem-vindos, sintam-se em casa. Aqui nós temos o Gabriel e a sua futura esposa, espero que cuide bem dela, para ser esposa. Fique em pé para a igreja conhecer. Glória a Deus. Nós temos o Bino, fique em pé, Bino, para a igreja te conhecer também. Seja bem-vindo. Glória a Deus. Nosotros tenemos allá también en esta noche la iglesia Cristian y también la pareja de Jorge. Peço pido que fica en pé ahora, por gentileza. Una aplauso para ustedes. Jorge y Priscila Vera, muy bienvenidos allá con nosotros. Dios los bendiga. Glória a Deus. Amém. Não é amém, tá, gente? Amém. Amém, queridos? Volte a câmera para cá, cinegrafista. Não se alucine. Não se perca. Aí o Jorge. Temos acá allá con nosotros. Jorge, fica em pé, Jorge. Glória a Deus. Descripción de Jorge en la Viera. Jorge está iniciando sus actividades con nosotros y esperamos que permaneça para sempre. Amém? Está fazendo um experimento, mas é um experimento para toda a vida. Amém? Glória a Deus. Então, continuando recados e avisos, reunião com os pais de crianças até que idade? Não tem aqui 9:15 sábado. Projeto reunião com os pais das crianças do projeto 9:15 sábado, é isso? 9:15, o projeto vai ser das 10 às 11:30. Eu não entendi nada aqui. Ore por mim. Aleluia, glória a Deus. Então, nós vamos ter reunião com os pais das crianças de 6 a 11 anos. Não está aqui, gente. Tá aqui, ó, escrevi Então, sábado, o projeto vai começar, mas às 9:15, a Alice, ela precisa fazer uma reuniãozinha com os pais. Só com os pais. Então, mas já traz suas crianças, porque não tem como, né? Então, 9:15, sábado, os pais com as crianças para a primeira reunião, para estabelecer como vai ser o projeto esse ano, tá bom? E aí o projeto vai funcionar a partir das 10 horas, sábado já, até as 11:30, tá bom? Entenderam o recado? Então, já que eu estou aqui, vou continuar os recados. Cadê as mulheres dessa igreja? Olha que bênção! Tá fraquinho. Cadê os homens dessa igreja? Pronto. Mulheres. Dia 15/3. Dia 15/3, não é essa quarta-feira, na próxima. Nossa, nós vamos ter a rede de mulheres. Nós vamos ter uma palavra especial, vamos comemorar o Dia Internacional da Mulher. Vamos ter algo bem especial. Vamos convidar muitas pessoas. Então, para você convidar, no final, a Jane e mais alguém vai estar lá na porta distribuindo
fazer vazar. Amém? Glória a Deus. Já, Lê. Aplausos ao Senhor pela primeira vez. Ela é tão especial que ela esqueceu do nosso aniversário de casamento e marcou uma rede. Mas está tudo bem, orem por mim, por gentileza. Eu ia levar ela para fazer uma viagem internacional nesse dia. Eu ia fazer uma surpresa, nós íamos para o Paraguai, agora não mais. Íamos para a Cidade Leste. Agora não mais. Tá para ir terça, né? É que nós vamos a Cascavel terça, ela tem um procedimentozinho lá e daí de repente ela vai me cobrar na viagem para fazer uma viagem internacional. Mas como eu sou forte, eu não vou. Glória a Deus. Então, gente, eu estou muito alegre. Quantos estão alegres? Nós temos passado dias assim de dificuldades, assim compartilhando hoje ali com o AID, dias difíceis, mas mesmo assim o Deus de toda graça, o nosso Deus de toda a graça, tem nos agradecido por todos os lados. Nosso Deus tem nos abençoado. Nós temos visto os jovens se mobilizando. Nós vimos a rede, ou foi o encontro dos idosos, né? Foi tão especial, tinha umas fotos no grupo da igreja. Nós temos nos desafiados, os homens queridos. Que noite especial essa de sexta-feira, amém, homens? Amém. Que noite especial. Nunca tivemos assim um tempo tão especial, os homens se engajaram, não queriam ir para casa. Tem gente que tinha mulher quase parindo, o cara passada meia-noite estava lá, né, Cleverson? A mulher teve que mandar o sogro buscar o cara para ir para casa. Mas foi assim muito, muito especial. Eu espero que você, homens, façam parte dessa alegria. Mas junto com a alegria nós sabemos que temos desafios. No final desse mês nós temos a semana antes, nós vamos ter a nossa comunhão. Então se prepare, dia 24, um encontro que nós vamos ter lá na chácara dos bancários. E na semana seguinte nós vamos ter uma semana de jejum e oração. Vamos entrar, já estamos em guerra, mas nesse dia nós vamos dar tiro para todo lado. Amém, queridos? Então não tem capeta que vai resistir. Vai ser uma queda de capeta por todos os lados. Vocês vão sentir pisando, estalando os seus pés, a quantidade de capetas que vão cair nesses dias. Amém? Quero que você abra a sua Bíblia. Ele vai projetar ali no capítulo 4 de 2 Reis, segundo livro dos Reis. Um trecho tão conhecido que você ouviu de tantas vezes, mas que eu te garanto que hoje você vai ouvir da maneira que o Senhor me ministrou nesses dias. E eu, particularmente, não tinha ouvido da maneira como Ele ministrou para mim. De 1 a 7. Ele diz assim: certa mulher dos discípulos, diga discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido teu servo morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu perguntou: o que te hei de fazer? Dize-me, o que é que tens em casa? E ele respondeu: tua serva não tem nada. Diga, tua serva não tem nada. Não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pega emprestado vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe à parte o que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhes chegaram as vasilhas, e ela as enchia. Cheias vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilhas nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela, fez saber ao homem de Deus. E ele disse: vai e vende o azeite, e paga a tua dívida, e tu e os teus filhos
vivei do resto. Queridos, se nós formos olhar para a profundeza dessa palavra, tem muita coisa para discorrer. Mas eu vou falar algumas coisas nessa noite e quero convidar você a se debruçar sobre esse texto na tua casa, para que você possa extrair mais azeite. Diga, eu posso extrair mais azeite, mais óleo da palavra de Deus. E eu tenho certeza que você vai se sentir encharcado, você vai se sentir plenamente ungido pela manifestação do Espírito de Deus que se encontra em você. Diga, o Espírito Santo de Deus, diga, se encontra em mim. Diga, abençoado, acredite, o Espírito Santo está em você. O Luiz fez a abertura aqui falando da chamada que o Senhor fez para os discípulos para uma grande obra. Existe uma grande obra se estabelecendo sobre toda a terra. E o Senhor tem olhado para cada um de nós de uma maneira carinhosa, como filhos e filhas. Mas Ele sabe que Ele tem um projeto para a minha e a sua vida. Então você é discípulo e discípula do Senhor. Amém. Diga amém a isso, querido. Amém. Quando nós olhamos para nós enxergamos muito mais fácil as nossas fragilidades. Quando nós olhamos para nós olhamos as nossas fraquezas, e às vezes nós não acreditamos naquilo que a palavra de Deus fala. Mas quando eu começo a mergulhar na palavra do Senhor, e a palavra do Senhor começa a ser recitada pelo meu coração, então eu tenho que decidir se eu faço parte dela ou não, se eu estou completamente inserido no contexto dos céus, ou eu só estou inserido no contexto da terra. E o contexto da terra diz: os teus filhos se perderam. O contexto da terra diz: você clama por tantas coisas, não acontece. O contexto da terra é o sistema que tenta nos engolir. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, queridos, e nos apropriamos dela, ainda que as coisas não estejam acontecendo como nós queremos, nós continuamos crendo. Como eu falei para a ideia hoje, Deus forjou em você, Deus fez uma estrutura em você, porque você se permitiu andar nos caminhos do Senhor. Muitas pessoas, quando passam pelo que ela passou, desmoronam. E eu tenho pedido ao Senhor: Senhor, eu já passei por situações como a perda da minha mãezinha, mas eu senti o fortalecimento do Senhor, até hoje Ele me fortalece, porque quando eu penso nela, se eu começar a mergulhar por demais, deixar que os meus sentimentos se aflorem, eu desmorono, porque eu sou ser humano. Todos nós temos esses sentimentos, porque somos seres humanos e temos que passar por essas dificuldades. Mas quando eu me acerco daquilo que Deus tem preparado para mim, quando eu começo a comer das iguarias do Rei dos céus, o Rei dos reis, e não das iguarias do Rei da terra, então eu sou tomado desse fortalecimento. Quantos querem esse fortalecimento nesses dias? O Senhor quer disponibilizar para você. Sabe, queridos, nós temos falado tanto em avivamento e milagres. E um avivamento e um milagre extraordinário começa a ser descortinado quando uma pessoa ou um grupo entende que não deve se entregar quando uma situação caótica se apresenta diante dos seus olhos. Mas antes isso se torna como um convite para ele se mover. Então ele se move e vai em busca do sobrenatural. Ele se move e vai em busca daquilo que é extraordinário, que o Senhor disponibiliza para ele. No local lá, vou tentar pronunciar o nome certo, Asbury, é isso, né? Em Asbury, está acontecendo um avivamento numa universidade lá no Kentucky. E eu estava vendo uma matéria, já se estendeu para o Tennessee também, lá nos Estados Unidos. Então, essa manifestação de avivamento que está acontecendo em alguns lugares na terra, é sinal de que o Senhor não está alheio àqueles que estão fazendo as suas petições dia e noite na sua presença. Diga amém, isso, porque essas pessoas somos nós. Agora deixa eu mostrar um outro lado para vocês. Quando nós nos deparamos com uma situação caótica no nível político que estamos passando na nossa nação e em outros países da terra,
Deixa eu lhes dizer, esse também é uma maneira que o Senhor está permitindo que venha um despertamento nos avivalistas desta estação. Aonde estão os avivalistas desta estação? Já somos nós. Então, quando eu me disponho nas mãos do Senhor, Ele diz, bom, como disse a Luana naqueles dias aqui que comentou na reunião dos pais, ela diz assim, nós não somos o suprassumo da estação, mas é o que tem para o momento. Claro que o Senhor queria, nesses dias, os Elias, o Senhor queria os Jeremias, o Senhor queria os Abacuque, os Joéis, o Senhor queria... Oi? O Senhor queria toda essa turma, mas quando o Senhor olha para você, sabe o que Ele diz? É o que eu tenho no momento. Se alegre com isso, porque você é preciosidade aos olhos do Senhor. Ora, se o Senhor diz, não me desprezou, e Ele olha para mim e diz que eu posso ser útil nas suas mãos, então Ele quer trazer conserto na minha casa. Então Ele quer avivar dentro de mim aquilo que Ele tem estabelecido nos céus. Ele quer aumentar a minha fé. Ele quer trazer sobre mim uma direção que realmente faça diferença na minha vida e nessa geração. Você crê nisso, queridos? Então, amados, nós estamos aqui olhando um pouco para esse texto. Estamos aqui diante de uma família ou de um casal com 2 filhos que aparentemente, onde tudo ia bem. Diga, tudo ia bem. Diga de novo, tudo ia bem. Até que algo extremamente desesperador, desagradável aconteceu naquela casa. Nós estamos aqui falando de um dedicado esposo, que a palavra aqui discorre que, além de discípulo e servo do profeta, ele era um homem temente a Deus. Discípulo e servo do profeta e um homem temente a Deus. O que me chamou muita atenção aqui é que, apesar do ocorrido, esse texto, ele não fala que esse esposo, ele fez uma má gestão da sua casa. Não fala que ele fez uma má administração dos seus negócios. Mas aponta aqui que foram dívidas, foram contraídas por ele. Mas, queridos, se nós olharmos a fundo no contexto como descreve a respeito desse homem, nós vamos perceber que se não acontecesse a sua morte de forma tão prematura, ele já teria quitado todas as suas dívidas, ou teria aqui descrito que ele teria quitado as suas dívidas pelo estilo de vida que ele levava. Mas o fato é que a família, ela ficou numa situação muito delicada, uma situação literalmente caótica. Lembra que eu comecei dizendo que quando se manifesta uma situação de caos, uma situação caótica, quer seja na área financeira, quer seja na área de enfermidade, ou numa situação política, como nós estamos vivendo nesses dias, o Senhor começa a pinçar, tirar, levantar os avivalistas, aqueles que estão em busca dos milagres extraordinários. E eu estou olhando para muitos de vocês nessa noite. Você pode dizer um amém a isso? É para você que o Senhor está olhando. Porque, queridos, vejam o quadro. Eu quero trazer você para se situar nesse contexto. Porque além da situação, além de ter que lidar com a perda do marido, essa mulher, ela estava sem o seu provedor. E além disso, ela estava na iminência de perder também os seus filhos. Além de ter que administrar uma dívida do ponto de vista natural impagável. Às vezes nós estamos em situações parecidas com essa. Como lidar com uma situação dessa? Porque do ponto de vista natural, ela não tinha onde recorrer, ou onde buscar recursos para amenizar
esse momento de aflição que ela estava passando. Mas enquanto eu estava meditando nesse texto, algumas coisas me chamaram muita atenção, porque a submissão, diga submissão, a submissão do marido dessa mulher ao seu discipulador e a forma que ela escolheu para andar com pessoas de Deus. Escute bem isso, decisão para andar com pessoas certas, pessoas de Deus. Isso se tornou o que, queridos? Se tornou, o Fabinho usa muito essa forma de dizer, pastor, isso é uma semeadura que aconteceu, então está fazendo uma semeadura, é isso. A vida desse homem se tornou como uma semeadura, ou como uma segurança, que se tornou como um seguro de vida para a sua família. Atenção, pais, atenção, jovens, adolescentes. Toda a nossa vida é uma semeadura que outro não vai colher no nosso lugar. Mas quando a semeadura é boa, os outros são beneficiados. E quando a semeadura é contrária, os outros são afetados. Então é muito importante a decisão de vida que nós vamos ter. Eu quero que ele projete lá Malaquias, né? 3,16. Para vocês verem o que está escrito que eu quero discorrer. Então os que temiam o Senhor, diga, temiam o Senhor, falavam uns aos outros, e o Senhor atentava e ouvia, e havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Em outras palavras, toda a caminhada desse homem, a despeito do seu falecimento, a despeito das dívidas que ele havia contraído, mas cada gesto, cada atitude estava no memorial do Senhor. A decisão de com quem ele andava, a sua obediência para com o seu discipulador e o seu líder, como ele ouvia os conselhos e como ele se abastecia daquilo que vinha da boca do profeta, e isso se tornou como um memorial na presença do Senhor. E aí o Senhor, então certamente, ele abençoou essa mulher. Por quê? Mais uma coisa aqui, diante da angústia e do desespero dessa mulher, como eu falei há pouco, na iminência agora de perder os seus filhos, na iminência de ser sequestrado o que ela tinha de mais valor junto com ela, os seus filhos, ela não fez outra coisa a não ser recorrer ao homem de Deus. Diga, recorrer ao homem de Deus. Quando uma esposa ela está angustiada e ela recorre ao seu marido, ela abre o seu coração com o seu marido. Quando alguma situação difícil está acontecendo com o esposo e ele recorre à sua esposa, é porque ele tem visto, ela tem visto dentro da sua casa um homem de Deus, tem visto um profeta, um sacerdote que é o gestor da sua casa. Da mesma forma, quando o marido ou esposo abre o seu coração para a sua esposa, é porque ele vê uma mulher que não fica como goteira sobre a sua cabeça, não vê como uma mulher que fica só mostrando os seus defeitos, mas vê uma mulher que busca Deus, que busca a presença de Deus, uma mulher que ele pode abrir o seu coração e não vai ser condenada, não vai ser julgada. Então, dessa forma, queridos, essa mulher, em meio a esse desespero, diz a palavra, que ela recorreu ao homem de Deus, com quem esse homem se relacionava, com quem esse homem tinha um compromisso do quê? Um compromisso de lealdade e um compromisso de caminhar com ele, um comprometimento de lealdade e temente a Deus. Quando nós caminhamos com homens que têm a visão do reino, ou recorremos a esses homens que têm a visão do reino, queridos, a chance de nós errarmos é mínima. Do contrário, já estamos fadados ao erro. Eu costumo dizer para muitos, ao invés de você procurar para baixo
o teu aconselhamento, o teu livramento. Ei, busque pelo menos aonde você está enxergando, ou erga um pouco os olhos e vá até o Senhor, porque quando você procura um pouquinho mais alto, você vai procurar nos seus líderes, você vai procurar nos seus pastores, você não vai procurar o conselho em alguém que vai te colocar numa ladeira abaixo, numa areia movediça. Você vai estar se aconselhando com quem pode trazer uma direção correta para você. Por isso nós falamos de discipulado. Por isso essa mulher, ela procurou aquele que era o discipulador do seu marido. Começa dizendo o texto: uma mulher dos discípulos dos profetas. Então eu preciso ter alguém que eu possa me aconselhar. E junto com isso, eu vou ser formado para ser um conselheiro de muitas pessoas. Amém, queridos? Então nós temos que caminhar a partir dessa perspectiva. Por quê, queridos? Ela, ao clamar pelo profeta, isso aqui é tremendo. Quando eu clamo no lugar certo, quando eu vou para a presença do Senhor, quando eu vou para o homem de Deus, a Bíblia deixa claro aqui que desencadeou uma abertura, uma ruptura nos céus, para que ela fosse contemplada como algo extraordinário. Diga, um milagre extraordinário. Queridos, esse milagre extraordinário, ela não só recebeu o suficiente, como, aliás, ela recebeu o suficiente para quitar a sua dívida. Diga, quitar a minha dívida. Quitar a sua dívida, trazer livramento para os seus filhos e recurso para o resto da sua vida. Eu quero que ele projete ali em Colossenses 2,14, que tem muito a ver com aquilo que foi feito nas nossas vidas. Fala do Senhor, dizendo assim, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz. Eu quero dizer que, com esse texto, que alguém quitou a minha e a tua dívida. Alguém trouxe sobre mim e sobre você um livramento sem igual. E mais, quitou a minha dívida, trouxe um livramento sem igual e ainda nos proveu de recurso para o resto da nossa vida. Daí você diz, pastor, está viajando aí na maionese, porque eu ainda tenho coisas para resolver, eu tenho dívidas para quitar. Queridos, você tem uma vida que o Senhor tem mantida. Você é templo do Espírito Santo. Ele é o teu provedor, é Ele que te sustenta. Então, todo o entorno dessa palavra tem a ver com o Cordeiro Santo, aquele que quitou a nossa dívida, aquele que nos fortalece, aquele que nos abençoa, porque toda a centralidade da Bíblia está em Jesus Cristo, o Cordeiro Santo do Senhor. Todas as coisas são adereços, tudo culmina para aquele que quitou a minha e a tua dívida, aquele que trouxe livramento para mim e para você, aquele que nos sustenta diariamente, mesmo que passemos por dificuldades, ainda que estejamos no vale, ainda que sejamos levados para o deserto, ainda que passemos por lutas das quais nós não conseguimos vencer, mas Ele não nos abandona, Ele está conosco, porque chega o momento em que Ele nos leva para o santo lugar, para o monte de Deus, e ali Ele sussurra no meu e no teu ouvido, e te levanta com a sua destra fiel. Você crê nisso? Dê um aplauso ao Senhor Jesus, porque Ele é quem faz isso. Aleluia. Glória a Deus. Escute isso. O profeta perguntou para a mulher o que ela tinha. Qual foi a resposta da mulher? Diga nada. Diga nada. Diga eu não tenho nada. O que nos derruba nesses dias, queridos, é achar que nós somos alguma coisa. O que derruba um homem e uma mulher de Deus é pensar além do que convém. Quando a mulher que, vou dar uns exemplos aqui, eu não quero atingir ninguém, tá? Quando é extremamente disciplinado e acha que pelo fato, eu tenho esse problema. Eu sou uma pessoa que me acho disciplinado em horário, às vezes
mas não é de forma premeditada. Eu sou extremamente disciplinado, eu sofro um pouco com isso, mas isso não pode me envaidecer. Aquele que ora diariamente, que lê a Bíblia, que mergulha, que é um tocha, não pode se achar além do que convém. Então, quando nós entendemos que eu sou o nada, que tenho tudo do Senhor, tudo muda, essa perspectiva muda. Porque eu gostei de um exemplo de um pastor que nós tivemos reunido segunda-feira, e eu disse que teve uns dias atrás, no ano passado, e ele foi no velório da sua cunhada. E lá ele tirou a urna que chama de carneira, aquele lugar, e ele disse para nós lá: nisso que se resume a nossa vida, num amontoados de ossos. E às vezes nós queremos achar que somos alguma coisa. Diga: eu não sou nada. Mas aquele que está em mim, diga: é tudo. Então ele perguntou o que ela tinha na casa. Ela disse: nada. Mas veja a sequência. A sequência da resposta é o que embeleza tudo isso. A sequência da resposta é o que traz um nível de unção sobre as nossas vidas. Ela diz: eu não tenho nada a não ser uma botija de óleo ou uma botija de azeite. Queridos, quando eu digo eu não tenho nada, mas tem algo precioso em mim. Eu não tenho nada, mas tem azeite, tem óleo. As pessoas enxergam, as pessoas olham para nós e vê aquele azeite em nós, tem uma resplandecência diferente. Então esse é um cenário para o milagre. Esse é um cenário preparado para o milagre. Eu quero que ele projete lá para nós. Está esquecendo de um texto, 2 aos Coríntios 4:7, para nós entendermos um pouco melhor esse contexto. Diz assim: temos, porém, esse tesouro, falando do Senhor, em vaso de barro. Diga: esse vaso. Diga: sou eu. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Dá um aplauso a Deus agora, ao Senhor, Pai. Então, assim, quando eu admito que eu não tenho nada, mas eu tenho óleo. O que é óleo? É a presença do Espírito Santo em nós. Então o Senhor diz: então a excelência do poder não é tua, é do Senhor. E aí ele manifesta o seu milagre. Alguém cuida do seu milagre e a sua manifestação de glória. Amém, queridos? Então é isso que o Senhor quer derramar nesses dias. A sua manifestação, o seu derramar. Mas para isso eu preciso admitir que tem que acontecer um esvaziamento do orgulho, da raiva, da prepotência, da amargura, do ensimesmado, de tudo. Eu não sei o que acontece com você, eu sei o que acontece comigo, e eu preciso chegar na presença do Senhor e dizer: Senhor, tira tudo isso, esse pré-julgar, esse olhar indevido, esse julgamento, Senhor, eu preciso me esvaziar. Então, quando nós admitimos, reconhecemos essas coisas no âmbito natural que estão acontecendo em nós, mas sem abrir mão da presença e do ódio. Amém, queridos? Entendam isso. Admito o esvaziamento, admito que tem coisas que precisam ser retiradas de mim, mas eu tenho que compreender que, ainda que eu me julgue como uma peste, mas tenho o óleo da presença do Senhor. E isso é o motivo para que o milagre aconteça. Amém, queridos? Nós estávamos orando ali antes no pré-culto e me veio oração dizendo: Senhor, nós confessamos as nossas debilidades, as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, a forma como nós agimos, mas Senhor, o Senhor se manifestando em nós nos tornamos sim aqueles que são mais que vencedores. Aqueles que são mais
que vencedores. Continuando aqui, qual foi o pedido do profeta para que ela providenciasse? O que o profeta pediu para que ela providenciasse? Diga, vasilhas vazias. Vasilhas vazias, queridos, também fala de um estado ou de uma posição de renúncia, de humilhação. Nós estivemos conversando com duas pessoas essa semana e uma delas disse assim: pastor, eu entendo que estou passando por um tempo de humilhação, por um tempo de dificuldade e está sendo difícil. E aí eu comentei com ela: você esteve num estágio onde você esteve muito bem, onde você olhava de cima, não é verdade? É verdade. Você estava no estágio da prepotência. Então dê glórias a Deus, porque hoje você está no estado da humilhação. Porque aqueles que se acham exaltados, eles serão humilhados. Mas aqueles que se acham humilhados, eles serão exaltados. Então, quando nós entendemos que nós estamos passando por esse estágio do esvaziamento, do quebrantamento, é porque o Senhor quer nos levar para um lugar de vitória, um lugar de bênção. Esvaziamento, queridos, é alguém dizendo: eu abro espaço, eu abro a minha vida para receber o derramar precioso do Senhor. Quando eu estou cheio, o que mais vai caber em quem está cheio? Quando eu estou transbordando daquilo que eu acho que está tudo bem, como o Senhor vai derramar um pouco mais? Então eu preciso me esvaziar. Diga para quem está ao seu lado: abençoado ou abençoada, você precisa se esvaziar, senão o óleo do Senhor não chega na sua vida. Aonde que ela tinha, essa aqui vai pegar muita gente. Onde que ela tinha que providenciar essas vasilhas? Nos seus vizinhos. Como que você se processaria se o Senhor te visitasse nesses dias e com um desejo de derramar óleo em abundância sobre a sua vida, ou tesouros preciosos, e dissesse: agora vai para os vizinhos e pegue, e não pode deixar nenhum vizinho sem que tenha uma vasilha para te entregar? O que isso fala, queridos? Fala de nós termos um bom relacionamento com eles. Eu falei semana passada, semana retrasada, dei alguns exemplos de nós termos bons relacionamentos com nossos filhos. Nem todos nós conseguimos, mas pelo menos aqueles que te enxergam, que se permitem que você os cumprimente. Então, com esses nós temos que desenvolver um relacionamento. Tem aqueles que até nem gostam de nós, pela nossa posição no reino, e vai tudo bem. Mas nós precisamos entender que existem momentos em que o Senhor quer usar os vizinhos para nos abençoar. O Senhor quer que nós olhemos os vizinhos como os nossos futuros discípulos. O Senhor quer que olhemos os vizinhos como aqueles que irão compor a célula, a arca do Senhor na nossa casa, aqueles que estarão nas nossas casas. Deixa o Senhor falar com você nesses dias. Procura consertar tudo, esvaziar-se de tudo, porque um grande avivamento está para se romper nesses dias. Aquilo que está acontecendo no Tennessee, aquilo que está acontecendo no Kentucky, estará acontecendo em Pato Branco em poucos dias. Estará acontecendo na minha e na tua vida, na minha e na tua casa. Você crê nisso, querido? Nós precisamos ser despertados nesses dias. Então eu só quero rapidamente aqui, caminhando para o final, falar: o Senhor me constrangeu no sentido de dizer: deixa para a igreja algumas dicas ou algumas receitas sobre como nós conceber o milagre, os milagres que eu preciso para cada área da minha vida, para cada situação que eu estou vivendo nesses dias, porque o Senhor não quer ver você em dificuldades, o Senhor quer ver você pulando, saltitando de alegria, porque o nosso Deus, na sua presença, a Bíblia diz que há delícias de alegria na presença do nosso Deus. Você quer isso para a sua vida, querido?
Então, segure lá. Primeira receita: colocar no discipulador ou no livro. Desculpa, não colocar. Eu anotei aqui que o Senhor me deu, mas não é colocar. É colar no discipulador, colar no seu líder, receber, beber do que ele tem, porque no dado momento você vai estar preparado. Você vai ter uma estrutura para as dificuldades que você vai ter. E no pior das hipóteses, como essa mulher aconteceu, ela tinha a quem recorrer, ela tinha a quem clamar. A Bíblia diz que ela clamou. Você pode colocar lá para mim o versículo 1 desse texto do 4, só para nós vermos esse 4:1. Dudu? É isso. Então diz 4:1: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas, o que ela fez? Diga, clamou. Clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. E aí é outra história das dificuldades dela. Mas a questão é assim, queridos: nós temos a quem buscar, nós temos a quem clamar. Então a primeira receita é: colhe no seu discipulador, com comprometimento, com lealdade e, acima de tudo, com temor ao Senhor. Porque ninguém vai colar num líder, num pastor, num discípulo, querendo dar uma aula de teologia, ou dizer como as coisas deveriam acontecer, ou, quem sabe, até querer colocar contra a parede. Quando nós nos esvaziamos, como essa mulher, vai para a presença ou vai clamar para o seu líder e discipulador do seu esposo, porque sabia como ele se portava. E assim nós vamos criando os discípulos, e os discípulos vão sendo formados dessa maneira. Segunda receita: nas situações difíceis, saber a quem recorrer. Eu já falei agora há pouco, não é para baixo, não é para o lado, é pelo menos aonde você enxerga ou para cima. Saber a quem você recorre. Terceiro, esvaziamento. Nós entendemos que somos vasos. Entendemos, queridos, que devemos abrir mão das nossas exigências. Ah, mas eu tenho direito, sabe o que é? Eu tenho direito, ela não devia ter feito isso comigo, falando de um casal. Ou ele não devia ter feito isso comigo, ou meu filho, ou minha filha. Você tem direito? Tem. Mas se eu não abrir mão disso, se eu não me esvaziar. Agora, sabe quem toma uma atitude dessa? Quem tem óleo. Eu tenho uma vazia, eu não tenho nada a não ser uma porção de óleo. Então chega um momento em que você diz: eu não tenho nada, não sei como resolver essa situação, mas tem uma porção de óleo em mim. Quando eu estiver conversando com o meu filho, com a minha esposa, ou com quem quer que seja, essa porção de óleo vai se manifestar em você, porque o Espírito Santo, ele está em nós e ele se manifesta em nós. A Bíblia diz que ele nos conduziria a toda a verdade. Diga, a toda a verdade. O Espírito Santo não vai nos levar para armadilhas, queridos. Quando eu me movo pelo óleo do Senhor, eu sou movido a toda a verdade. Então eu vou resolver uma situação, a verdade vai ser estabelecida naquele momento. Quantos querem isso para a sua vida? Quarta dica: perseverança na humilhação e no quebrantamento. Está sendo difícil. Eu estou levando tapa de todo lado, empurrões de todo lado. Queridos, persevere nessa caminhada. Não desista, mas tome posições. Quando o Espírito Santo dizer para você: ei, eu te encorajo, eu que te fortaleço, eu que te sustento, sou eu que te chamei à existência, porquanto eu cuido de você. Diga: meu Deus, cuida de mim. Não é aquela canção, até daquele cantor que acabou depois falando bobagem, dizendo: Deus cuida de mim, até com aquela voz que hoje não é tão agradável, porque acabou depois falando coisas que não deveria. Mas nós vamos
ouvir a voz do Espírito Santo. E ele sim, e ele diz: eu cuido de você, e eu tenho a palavra correta para a sua vida. Amém, amados? Quinto e penúltimo, ter bom relacionamento com os vizinhos. Os vizinhos olham para nós e olham a situação caótica, e eles têm a esperança que as coisas podem mudar, porque eles olham para nós e nos veem como um testemunho. Tudo que eu faço redunda no testemunho. Então, queridos, em outras palavras, tem muita gente olhando para você. Nós comentamos aqui com os discípulos, dizendo que uma revista de renome nacional recebeu uma ligação de alguém muito contrariado e alguns e-mails dizendo: por que vocês ficam falando mal dos políticos evangélicos, sendo que há uma barbárie de situações com os outros? E aí a resposta foi: nós fazemos isso. Vocês sabem por quê? Porque nós temos esperança que pelo menos vocês deem certo, que pelo menos vocês não façam o que os demais estão fazendo. Quando as pessoas olham para nós, elas esperam de nós um bom testemunho. Elas esperam de nós que o nosso casamento não seja perfeito, não seja aquele que não tenha as rusgas e as encrencas, mas que tenha conserto. Eles olham para os nossos filhos, e às vezes alguns estão fora dos caminhos do Senhor, mas os pais estão orando, estão clamando, não desistem. Então isso é um testemunho. Nós temos situações, quem sabe, entramos em dívida, como esse entrou, mas você tem um bom caráter, você está clamando, você não está se escondendo, você está dando satisfação. Então tudo isso, queridos, fala de um bom testemunho, de termos um relacionamento com os nossos vizinhos. E último, eu quero que coloque lá para mim, antes de falar dele, Marcos 6,34, pode pôr lá para nós, Dudu, é o último texto que nós vamos ler. Diz assim: ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Para quem não sabia, esse é o versículo do meu chamado. Eu estava na fila do banco, eu já era convertido, mas não sabia para onde ia, quem eu era e o que ia fazer. Mas o Espírito Santo falou bem claro comigo: veja essas pessoas, elas estão todas atordoadas, algumas em dívidas, outras apavoradas para pagar a conta, chegar em casa e uma série de coisas. E o Senhor começou a me mostrar que existem muitas pessoas assim. Então, a sexta colocação é para nós permitir que o milagre nos alcance, se importar verdadeiramente com as outras pessoas. Se importar verdadeiramente. Porque muitas vezes nós nos importamos com aqueles que nos dão prazer, aqueles que são benquistos aos nossos olhos. Às vezes, no nosso seio familiar, nós devemos, queridos, olhar sem acepção de pessoas. Foi assim que o Senhor olhou. E Ele disse que olhava as pessoas e as via como ovelhas que não têm pastor. E tem muitas pessoas que não estão sendo direcionadas, que não estão sendo pastoreadas nas nossas células, que quem sabe não tem a célula, que quem sabe não tem um discipulador. Então eu as olho como quem tem paixão e se compadece delas, e começa a lhes ensinar. Eu quero deixar uma palavra para você: creia, você pode fazer isso. Creia, os teus olhos podem ser liberados. Creia, o teu coração pode ser liberado. Eu sei que
Entre nós aqui, tem muitos que amam ajudar as outras pessoas. Amam dizer, olha, pastor, tem alguém precisando de uma cesta básica. Queridos, mas o nosso estômago não é o que nos acessa a Deus. A roupa que vestimos não é o que nos acessa a Deus. Uma casa para morar não é o que nos acessa a Deus. Nós precisamos ser ensinados. Ali diz e passou a lhes ensinar muitas coisas. Nós precisamos ensinar as pessoas sobre tudo, sobre como se comportar do ponto de vista de Deus. As pessoas estão precisando de nós. Então, se queremos o milagre, a manifestação de Deus acontecendo nas nossas vidas, nós temos que nos importar uns com os outros. E eu glorifico a Deus, porque essa igreja é uma igreja que tem aprendido a desenvolver amor. Eu estava falando no final aqui, acho que foi domingo passado, né, Kevin? Que viemos aqui, oramos por vocês, deu o exemplo aqui do discípulo e discipulador. Ela não queria vir aqui à frente, mas eu vou chamar só a filhinha dela que está no vento, e ela veio junto. E aí estávamos comentando, ela disse, pastor, todas as vezes que eu venho nesse lugar, eu me sinto extremamente amado. Enquanto você não sentir isso, eu não vou desistir de falar essas coisas. Você tem que se sentir amado. Eu quero que você chacoalhe quem está direita e esquerda, diga abençoado. Você tem que se sentir amado ou amada nesse lugar. Deixa eu só falar a última coisa. Queridos, um estrondo, diga um estrondo, diga um desatar de milagres e avivamento, diga está acontecendo nesse lugar. Diga, e eu não vou ficar de fora, em nome de Jesus. Diga para quem está lá, se você não vai ficar de fora, fique em pé, que nós vamos orar agora. Oh, Deus. Aleluia. Quero convidar você. Cadê o cinegrafista? Eu me adiantei aqui. Desculpa, cinegrafista. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos, estender suas mãos para frente e dizer, papai, eu quero ser esse ou essa que confessa que não tem nada, mas que não pode deixar de admitir que tem o Espírito Santo, o óleo em si. E são esses que o Senhor quer usar, são essas preciosidades que o Senhor quer fazer com que nesses dias venha um desatar de bênçãos, de avivamentos, de milagres. E eu quero orar nessa noite para que com as tuas mãos estendidas você comece a ser encharcado por esse óleo, porque botijas de óleo serão liberados nessa noite, vasilhas de óleo. Os vizinhos foram liberados para que as vasilhas fossem disponibilizadas para que o óleo do Senhor seja derramado sobre o seu povo nesses dias. E nós queremos declarar no nome de Jesus que os nossos corações se abrem para esse tempo novo do Senhor, que não é só nos Estados Unidos que esse avivamento vai acontecer. Esse avivamento é chegado no meio do seu povo. Pai, eu quero clamar no nome de Jesus. Levanta a sua voz e ore por sua vida, ore pela sua casa, ore para que nesses dias você se torne uma vasilha preparada para receber e derramar nos céus da sabedoria e a graça do trono de Deus, para capacitar você para cuidar de muitas pessoas como um discipulador de excelência, um homem e uma mulher que tem uma palavra de livramento, um homem e uma mulher que pode ajudar a muitos nesses dias. O Senhor está capacitando a sua igreja, uma igreja que fará diferença nessa terra. Essa cidade será impactada não só por esse grupo, mas por muitos que se chamam pelo seu nome nessa cidade, para
Pai, eu oro por cada um dos amados, dessas amadas que estão aqui nessa noite, em concordância com o clamor, assim como aquela mulher clamou para o profeta, para que trouxesse livramento na sua casa, para que trouxesse livramento na vida dos seus filhos. O Senhor abriu os céus e uniu de bênçãos. O Senhor encheu de bênçãos, que ela não só recebeu do milagre, do livramento, como trouxe livramento para os seus filhos e viveu da abundância, da graça que o Senhor trouxe sobre ela. E a minha oração, papai, é para que nós reconheçamos que o Senhor é conosco, que o Senhor está abrindo, Pai, um novo tempo na igreja, para que um espaço seja criado nas nossas vidas, para receber o teu óleo, mas receber também todos quantos haverão de reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, que o Cordeiro Santo está no meio do seu povo, em nome do Senhor Jesus. Agora o Senhor mais um pouco. Vamos para o querido João, por gentileza. Aleluia. Isso. Siga comigo. Nós estamos nesse tempo. Mudanças da tua graça. Senhor Deus. Você pode dar uma